Olá, pessoal da minha querida Passatempo, nossa querida cidade Aconchego. Estamos aqui novamente em mais uma edição do nosso programa ACP Entrevista, né? Podcast Aconchego. Estamos chegando no final dessa temporada, esse já é o 9ª entrevista, e hoje aqui com um entrevistado especial, uma pessoa muito especial, conhecida de todo mundo aqui em Passatempo, uma pessoa que vai trazer muita informação boa pra gente, que ele tem uma ligação muito forte com a cultura, com a história de Passatempo. Tá? A gente volta daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Estamos vendo agora a vinheta. Vai começar em 3, 2, 1. A vinheta mostrando o nome do programa, do podcast Aconchego. Apresenta personalidades da cultura, música e arte. Entrevistas, bate-papo, músicas e curiosidades. Podcast Aconchego. Programa ACP Entrevista. Aí agora estamos mostrando o cartaz, programa ACP Entrevista. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Podcast Aconchego, edição 009. Tá? Lembrando que esse programa ele está sendo patrocinado pela Lei Paulo Gustavo Municipal. Tá? Essa lei a gente participou e ganhou e fez esse trabalho aí. Né? Estamos fazendo 10 entrevistas com personalidades da cultura de Passatempo. Aqui comigo de novo está meu colega, Dr. Hugo. Seja muito bem-vindo, Dr. Hugo. Obrigado, Steve. E o nosso convidado especial é o Pacelli. Todo mundo conhece aqui na cidade, pessoa conhecida, foi maestro da banda, é maestro, né, da banda. Do coral. Foi maestro da banda. Continua sempre atuando na área cultural, né? Seja muito bem-vindo, Pacelli. Obrigado, agradeço a CP o convite, é um prazer estar aqui. Que bom, vamos lá, vamos saber um pouco da sua vida. Me conta, quem que é Pacelli? Me conta a sua infância, sua história. Como é que é a sua história? Eu sou nascido aqui, né, de família passatempense. Pelo lado paterno eu sou Criscolo e pelo lado materno eu sou Souza, né? Duas famílias tradicionais do município. Né? Os Souza são um dos primeiros habitantes de Passatempo. Ganharam a Sesmaria e vieram para Passatempo. E os Criscolos também vieram da Itália, mas o ramo materno do lado dos Criscolos são os Leite. A família Leite, que é o mesmo ramo do Sr. Gabriel Andrade, do Sr. Coronel Américo, esse pessoal lá. Então, assim, a gente acaba sendo bem passatempense mesmo. Dois ramos tradicionalíssimos de Passatempo, sim. Com certeza. E nasci, fui criado, estudei em Passatempo. Agora estou como servidor público concursado aí no município. E por aqui quero ficar, né? Apaixonado por Passatempo nessa... É uma das pessoas que tem a sorte de poder ficar em Passatempo. Né? Sim, grande sorte. Deus me concedeu grande favor disso, porque sempre foi meu desejo. Nasci e quero terminar minha vida por aqui. Que legal. Então, Passatempense na ator. Sim. Com certeza. Com certeza. Ô, Pacelli, vamos falar um pouco. Tem muitas coisas sobre a sua vida, sobre a sua história, mas vamos falar um pouquinho. É verdade que você foi criado para ser um seminarista? Sim, eu... Conta essa história pra gente. Tive uma criação cristã, católica, né? Por morar muito próximo aos meus avós. Eu fui criado muito na casa dos meus avós, passava a maior parte do dia na casa dos meus avós, José Criscolo e Maria Coleta. E eram extremamente, né, porque minha avó ainda está viva, religiosos, católicos fervorosos, e eles tinham um filho que tinha sido seminarista, ele morreu com 13 anos. Então o desejo deles era esse, né, que tivesse alguém que desse continuidade nesse sentido. Então eles incentivavam a gente, né, todos os netos nesse sentido de participar das celebrações. Então a gente tinha no sábado, todo sábado era dia de missa, faziam questão de me levar para a missa, me incentivaram a ser coroinha, me incentivaram a ser criado nessa fé.
E nisso foi crescendo e, assim, alimentado por essa vivência familiar, a gente foi criado dessa maneira, né? Com o intuito, assim, de ser um seminarista, de ser um futuro padre, de entender um pouquinho mais sobre a religião. E eu, em 2003, eu fiz encontro vocacional para poder entender se realmente aquela era a minha vocação. Eu participei de encontro vocacional na cidade de Oliveira, visitei seminário e tudo, mas eu vi que ainda não era meu momento de estar ali. Continuei, fui coroinha durante 12 anos, eu fui coroinha na paróquia, participei de vários movimentos de pastoral na paróquia. Outra pessoa também que me incentivou muito, que eu tenho um carinho, uma lembrança muito grande por ela nessa questão religiosa, foi a dona Nenê do Cassiano. Carinhosamente eu chamava de vó Nenê. Ela era uma pessoa assim que me levava para a igreja, por ela morar ali próximo, e meu pai tinha uma loja ao lado da casa dela, então assim foi uma das pessoas que também me incentivou esse lado. E nisso assim criança é alimentada, né, dessa vocação, alimentada disso, e eu fui crescendo com esse intuito. Mas depois eu fui percebendo também que não era a minha vocação, até que eu descubro realmente a minha questão, a minha aptidão, que era, eu vou descobrir dentro da igreja também o serviço social junto aos pobres na Sociedade São Vicente de Paulo, onde eu apaixono com o serviço social, né, na forma de caridade lá, porque lá a gente fazia realmente a caridade. Mas eu percebi que, além da caridade, a gente precisava ter uma justiça social. Para a gente que é leigo, assim, explica para a gente como que é a São Vicente de Paulo, como que funciona isso, a sociedade como você chegou até ele? A Sociedade São Vicente de Paulo são as conferências, né, de caridades que assistem os pobres. Em Passatempo, ela tem uma tradição de 112 anos que ela foi fundada. Inclusive, ela foi fundada pelo coronel Gabriel Andrade, na cidade. Ele foi um dos fundadores. Olha. Foi o primeiro presidente da Conferência Nossa Senhora da Glória aqui em Passatempo. E ele funda nessa conferência porque o intuito da conferência ela é algo que existe no mundo inteiro. Todos os países do planeta aqui, Terra, têm uma conferência de caridade da Sociedade São Vicente de Paulo. Ela foi fundada em Paris por Frederico Ozanam e se espalhou por todo o globo terrestre. E o lema dela é assistir as pessoas pobres, o pobre na sua miséria, né, no sentido alimentar, no sentido espiritual, no sentido da caridade fraterna cristã, através das obras de caridade e misericórdia. Então, em 2002, eu entro para a Sociedade São Vicente de Paulo e foi na Conferência São Judas Tadeu, eu comecei meu trabalho. E lá a gente foi crescendo e cheguei a ser presidente da conferência, cheguei a ser presidente do conselho particular Nossa Senhora da Glória, e depois, mais tarde, eu fui presidente do Lar de Ozanam, que é o nosso asilo, que é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo. Só para eu entender, a sociedade ela não tem ligação somente com o asilo, não. Não, ela tem mais amplo. Sim, ela tem as conferências de caridade, né, que são grupos de pessoas que reúnem semanalmente. Aqui em Passatempo. Em Passatempo. Toda semana tem grupos, né, que são as chamadas conferências, eles reúnem semanalmente para isso, para discutir a situação de alguma pessoa que se encontra em dificuldade, para fazer as orações e fazerem as chamadas diligências ou visitas aos assistidos. Então, são pessoas que têm aquele intuito semanal de visitar a casa de alguma pessoa, que são os chamados socorridos da Sociedade São Vicente de Paulo. Tem alguma ligação direta com a Igreja Católica ou não? Sim, para você participar da Sociedade São Vicente de Paulo, você precisa ser católico. Porém, ela é independente. Sabe? A regra da Sociedade São Vicente pede que para você ser vicentino, você tenha que ser católico. E eu até me afasto depois, porque eu deixo de ser católico e assumo lá o espiritismo, né, como minha religião. E aí eu me afastei da Sociedade São Vicente de Paulo para obedecer à regra da própria Sociedade São Vicente de Paulo. Mas é uma regra rígida, assim? Tem que ser católico? Tem que ser. Não, você pode ser assistido da conferência sem ser católico. Mas não pode ser membro não sendo católico. A Igreja Católica tem esse problema, ela é muito fechada, né? Sim.
A gente entende, né? É algo, né? Foi criada por eles lá, o trabalho é maravilhoso, é um trabalho muito enriquecedor, muito espiritualista, de grande benefício, tanto para a sociedade quanto para quem dela participa. Né? Mas realmente ela tem uma regra, que é uma regra geral. Tem uma regra no Brasil, cada país tem sua regra, os estatutos delas são bem rígidos nesse sentido. Entendi. Por essa razão, né? Sim, você se afastou. eu me afastei. Hoje eu não sou mais vicentino ativo, porque lá eles consideram que quem uma vez foi vicentino é vicentino pro resto da vida. Então você não deixa de ser. Parceiro, o Espiritismo parece ter um dogma, uma regra. Eu tenho um colega de faculdade, ele é desembargador hoje, ele é espírita. Que o Espiritismo se faz com obras. Sim. Você não pode só ficar na liturgia. Você tem que desenvolver obras de caridade. Com certeza. Não é isso? Né? Isso é muito bonito. Porque é o lema, né, da você doutrina. abraçar né? a Quando doutrina, Kardec você tem, escreve lá sobre a questão do Espiritismo, né, que ele faz o livro lá, os Espíritos ditam a ele que o lema do Espiritismo seria que fora da caridade não há salvação. Isso. E o contrário de que, na época, a igreja tinha um lema que fora da igreja não há salvação. Aí o Espiritismo vem, né, naquele ano lá de 1860 e alguma coisa, se não me engano. Aí os Espíritos vêm e dizem que não, que qualquer religião tem a capacidade de salvar o homem, mas que se dentro dela estiver a caridade. Então, que fora da caridade não há salvação. Então, é muito bonito, né? Porque a pessoa abraçar a doutrina tem que saber sim, que vai certeza. ter É uma doutrina da qual você precisa realmente vivenciar a caridade moral, a caridade, né, assistencial com o próximo. Né? Ela não é só simplesmente a caridade material, mas principalmente a caridade moral, aquela que nos faz evoluir, né, enquanto espírito encarnado. E você, como membro da sociedade, enquanto você participou, e isso ocorre ativamente em passatempo? É realmente... Hoje parece que se encontra um pouco mais enfraquecido. Eu não tenho muito mais contato, porque eu me afastei desde 2017, então já lá vão alguns anos aí. Existe algum líder ou é através da igreja? Existe, não. Ela é totalmente independente. Quanto à liderança, ela é totalmente independente. A liderança daqui é ligada a um conselho chamado Conselho Metropolitano de Contagem, um conselho central ligado à cidade de Itaguara. Mas membros de passatempo. Membros de passatempo. Aqui tem um conselho chamado Conselho Particular, é uma escala, né? Nós vamos falar de baixo para cima a escala para vocês poderem entender. Então, são as conferências vicentinas que reúnem semanalmente. Dentro dessas conferências, existe o grupo dessas conferências, forma-se o Conselho Particular Nossa Senhora da Glória da cidade de Passatempo, juntamente com o Passatempo, salvo engano, porque eu não participo há algum tempo, mas eram as cidades de Passatempo, Carmópolis, Desterro, Itaguara, acho que Piracema. Elas formam o Conselho Central de Itaguara. Lá, Itaguara, Brumadinho, Contagem, aquelas regiões lá mais metropolitanas ali, Ibirité, eles formam, a reunião deles formam um conselho metropolitano, chamado de Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente de Paulo. E depois desse, acima desse, está o Conselho Superior do Conselho Nacional do Brasil, que a sede é no Rio de Janeiro, e acima desse está o superior, que é o de Paris, onde foi fundada mesmo a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu não imaginava que é muito organizado, muito organizado. É engraçado, não sei se eu estou falando besteira, porque eu me mantive longe, eu estive sempre longe, né? Sou leigo, mas a gente não ouve falar tanto. Não, a sociedade é algo assim, né? É muito discreto o trabalho dos vicentinos. Eu acho que a minha paixão, talvez, pelo trabalho vicentino foi isso. É um trabalho assim muito discreto, que quase ninguém vê, quase ninguém sabe. Ninguém quer se mostrar. E ninguém quer se mostrar. Que então, realmente, é um trabalho assim sensacional. Olha, eu só não participo mais por conta dessa questão realmente religiosa que é uma minha. Pena, né? Porque sim, que eu não posso participar devido às regras. Eu não estou de acordo com as regras que permitem a participação lá. Mas contribuo
quando necessitam de minha ajuda, às vezes com promoções, alguma coisa, só não participo mais semanalmente igual participava das conferências. Mas é algo assim, extraordinariamente divino, sabe? E pela época, assim, né, só da gente pensar, inclusive da Igreja Católica, é uma das mais antigas, junto com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, são as duas mais antigas da paróquia. Porque só a Sociedade São Vicente de Paulo em Passatempo, na época a gente comemorou, eu estava presidente, quando ela comemorou 100 anos, nós fizemos esse levantamento. Então a Sociedade São Vicente de Paulo é assim, algo assim, eu creio que ela vai perpetuar, né? Ela está muito fraca, enfraquecida, precisando de gente para levantar, para realizar realmente esse trabalho, né? Porque lá eles também têm aquela máxima do Evangelho, na qual Jesus responde a um dos discípulos: pobres sempre os tereis convosco. Então quer dizer que ela precisa perpetuar, porque os pobres sempre existirão, né? Seja ele material, seja ele moral, que vai depender de alguma caridade de alguém. Então, e ainda mais saber disso, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, né? Com certeza, né? A gente precisa pensar no futuro, realmente, né? As pessoas aí que talvez estejam escutando, vendo esse podcast, que possam também simpatizar com essa ideia, procurar talvez colaborar ou participar mesmo nesse sentido. Não sei se vocês estão acompanhando a situação do Rio Grande do Sul, né? Voltou a chover, o pessoal estava voltando para as casas. Foram retirados mais de 100 mil desabrigados. Perderam tudo, não tem nada. Não tem casa, não tem renda, não tem emprego, não tem esperança, não tem futuro. Você imagina que drama que é uma situação dessa aí. É uma tragédia muito grande. Não adianta você julgar, não, isso é problema do governo. Vamos filosofar um pouco. É problema do governo, mas problema nosso também. São nossos irmãos que estão passando necessidade. Eu perguntei ao padre e vou perguntar a você a mesma coisa. Você acha que o ser humano piorou, está pior? Eu te falo pelo seguinte, o Covid veio aí para mostrar para a gente que a gente não é nada. Né? Todo mundo teve o medo de morrer. Não teve aquele que não teve o medo de morrer. E eu achei que na era pós-Covid o ser humano ia melhorar. Mas, às vezes, eu tenho a impressão, com as coisas que eu vejo, tudo que a gente vê do ser humano, parece que o ser humano piorou depois da Covid. O que você acha? Qual que é a sua visão? Eu não enxergo como tivesse uma piora, não. Eu acho assim que nós estamos, né, passando por um processo de regeneração. Nós espíritas acreditamos nisso, né? O mundo está passando por um processo no qual a gente precisa mudar, nossa mentalidade precisa mudar. Né? A natureza está clamando. Sim, a natureza pede isso. As próprias questões sociais que vêm até nós hoje em dia, né? Ela força-nos a essas mudanças. Se a gente pega um todo, às vezes talvez a gente pode fazer uma análise que isso seja um atraso, mas se a gente pega a partir de décadas e décadas analisando, a gente consegue ver a evolução do ser humano. A gente consegue perceber, sim, da caridade moral, da caridade material. Logicamente, sempre vão existir aqueles mais atrasados, né? Aqueles irmãos, às vezes, mais que estejam mais distantes e que não querem evoluir nesse sentido. Mas eu acredito que sim. Tem até um nome, chama político. Com certeza. Tem um nome, verdade, com certeza. Mas a gente também consegue perceber que o mundo passa por evoluções. A gente consegue perceber os nossos, né, adiantamentos, às vezes, nas questões científicas, nas questões morais mesmo do mundo. Hoje são ideias que, às vezes, antigamente a gente tinha concepções diferenciadas e que hoje, às vezes, a nossa cabeça se abre mais nessa questão. Uma questão que eu costumo muito trazer em debate, quando esse tipo de pergunta surge, é a questão seguinte: se a gente pega vamos dizer, há 25 anos atrás, uma pessoa que fosse uma mãe solteira, era algo assim, totalmente discriminado da sociedade. Hoje, a gente já consegue perceber que as pessoas têm uma visão já diferenciada sobre o assunto. Eles conseguem entender a dignidade dela ali mesmo sendo mãe solteira. Porque se a gente pega há 20, 30 anos atrás, era uma pessoa totalmente assim, isolada. Era uma pessoa deixada, do qual não brinca com o filho de mãe solteira, não trata com isso, não faz aquilo. Discriminada, segregada da sociedade. Uma das piores coisas da humanidade. Sim, hoje não tem mais, graças a Deus. Quantos tantos
outros grupos eram, né? Homossexuais, pessoas mesmo Divorciadas, separadas, desamparadas. Então, assim, às vezes se a gente analisa essas questões década a década, a gente consegue perceber que o mundo tem evoluído. Né? E assim, a gente sempre vai ter alguém. As questões sociais melhoraram muito. Você acha que isso tem a ver também? As questões sociais foram, assim, vamos dizer, na coisa das questões morais? Na lógica evolutiva, né? O ser humano tende a evoluir e com ela a gente tende a evoluir tanto nas nossas questões de leis. Hoje em dia a gente tem muita lei, né, que consegue amparar. A gente precisa de outras tantas ainda, né? O doutor Hugo está aí, sabe, lá das questões legislativas, tanto que nós evoluímos, que nós conseguimos, né? Ainda o que temos. Está mais democrático, né? Sim, com certeza. Hoje, abre mais acesso às pessoas, mais da acesso, sociedade, né? Então, assim, isso é que nos mostra essa evolução, essa questão evolutiva da sociedade. Agora, quanto à questão de que, mas ainda existe um certo grupo que tem isso aí, sempre vai existir. Né? É aquela questão de direita e de esquerda. Nessa questão moral, nessa questão evolutiva também, a gente sempre vai ter uns mais atrasadinhos, outros mais adiantadinhos. Né? A gente precisa ter essa concepção de que a gente precisa realmente buscar a nossa própria evolução. Nesse caldo cultural aí, a gente tirar o que interessa pra gente evoluir. Com certeza, né? Avançar. Cada um buscando a sua evolução. Identidade, sua evolução dentro da sociedade. Esse aqui serve pra mim, esse aqui não serve. Então já está mais democrático. Eu quero me aprofundar nessa questão espiritual com você, mas antes eu queria voltar um pouquinho na São Vicente Paulo ali. Lá na Casa de Cultura tem uma plaquinha. SSVP. Sim, aquelas plaquinhas. O que era aquilo? Eu sempre tive curiosidade de saber. Aquelas plaquinhas era pregado nas portas eram das pregadas casas. nas portas. Eram os chamados subscritores. Os subscritores dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, eles são pessoas que contribuem mensalmente com o valor para a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, aqueles que vão na reunião, uma vez por mês, eles passavam naquelas casas, onde hoje tem a ainda plaquinha, passam, e pegando um valor X com a chamada caderneta de São Vicente de Paulo. Então aquela plaquinha era a marca de quem estava ali. E hoje nós temos pouquíssimas casas que conservam essa plaquinha. Conserva essa plaquinha. Algumas tem algumas que ainda conservaram as plaquinhas. Hoje não se usa mais esse tipo de plaquinha. De identificação. De identificação. Vamos ter um cuidado maior ainda com ela agora, né? Sim. Com certeza, porque está acabando, né? Vai ficar rara daqui a uns tempos. Patiello, acredito que para sua avó tenha sido um baque quando você decidiu, pelo lado espiritual, pelo espiritismo, vamos dizer assim. Como que foi isso na sua família? Como é que foi a aceitação? Como é que você fez? Como é que você lidou com isso? Eu lidei tranquilamente, até porque, né, a minha questão religiosa, ela nasce, né, eu vou conhecer o espiritismo não através de uma curiosidade, mas quando eu estava em formação. Eu sou assistente social por formação e eu estava na faculdade e tinha um trabalho de cultura religiosa chamada matéria e a gente precisava fazer um trabalho da qual a gente tinha que apresentar religiões diferentes a nossas. E na época no grupo ninguém se prontificou aí no espiritismo devido a essas questões mesmo de preconceito, né, sim, da visão que não tinha. Desconhecimento. Não sabia. E eu me prontifiquei aí na ocasião e fazer esse trabalho. E quando eu cheguei lá, eu me encantei com o trabalho espírita. Até porque, entre a Sociedade de São Vicente de Paulo, eu não sei se é porque todos os dois são nascidos na França, são de raízes francesas, talvez seja por isso. O modelo é idêntico. Porém, a Conferência de São Vicente de Paulo não tem as manifestações espíritas, é o único momento que diferencia-se de uma sessão espírita, né, kardecista, de uma reunião de conferência, é simplesmente um momento do coisa. Até o momento da partilha da palavra, que na Sociedade de São Vicente de Paulo a gente chama leitura orante, leitura espiritual do Evangelho, nós temos lá também como estudo do Evangelho dentro da doutrina espírita. Então, assim, talvez eu me identificasse mais por essa questão mesmo de lógica, que já era algo que eu já estava acostumado. Mas acredito que isso seja até pelas raízes francesas, né? A sociedade nasce como o espiritismo, com um grupo de estudantes que queriam entender fenômeno, né? O espiritismo nasce disso, Kardec era um professor,
E ele nasce desse intuito de pesquisar os fenômenos espíritas. Ele era católico, tradicional, e ele parte do princípio de virar um cientista religioso para descobrir quais eram os fenômenos espíritas. E a Sociedade São Vicente de Paulo também nasce nesse momento de alunos de faculdade de História, do qual, indagados por um colega numa discussão religiosa, o colega que era evangélico perguntou para eles, através da carta lá de São Tiago, mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei as minhas obras, a minha fé pelas minhas obras. E aí a sociedade nasce porque se sentiu incomodados. Então, assim, a vivência talvez e a história de ambas são muito parecidas. Então, eu acho que talvez eu me encantasse nisso. Voltando para te responder a pergunta, né, que é a questão minha religiosa, muito tranquila, minha família aceitou bem, né, essa questão religiosa minha, tratam bem, eu tenho um carinho muito grande pela religião católica, não sou contra, até porque o Espiritismo preceitua que nenhuma religião é contrária a Deus, é contrária ao bem. Não, nenhuma é melhor que a outra. Nenhuma é melhor que a outra. A gente, na visão espírita, não tem isso. Contrário de muitas religiões que nos sogrega, né? Demonizam. Isso. Mas quanto ao espiritismo, não tem questão nenhuma. O que a nossa visão espírita é que, fora da caridade, não há salvação. Você não pode ser um espírito se você não tiver caridade, seja ela material ou moral. Isso, ainda Então, mais no mundo de hoje, né, gente? Sim. Está precisando de muita caridade, não é pouca, não. Então, assim, o espiritismo nasce mais como uma filosofia e uma ciência, né? Ele nem é tido para nós espíritas como uma religião em si. É o que eu ia te perguntar agora, porque eu já ouço falar muito que o espiritismo não se encaixaria como uma religião, e sim uma doutrina. Sim. Outros já dizem não, que é uma religião. Não, ele não é considerado uma religião. Ele nasce através de uma ciência, né? Quando Kardec, mundialmente falando, e pelos conteúdos espíritas nós temos isso. Ele não é tido como uma religião. Até porque a religião, para ela existir, ela precisa existir dogmas. Toda religião tem um dogma. O espiritismo não tem dogma. O espiritismo ele é científico, ele tem ciência, ele é comprovado. E as outras religiões têm dogma, né? O dogma é o quê? É a imposição, né? De algo que existe porque Deus quis. Por espiritismo não existe. Até para existir porque Deus quis, ele tem que ter um começo, um meio, um fim e uma razão de ser ou não ser. Então, para o espiritismo, nós, dentro da doutrina espírita, não temos a questão dogmática. Não existe dogma para o espiritismo. É uma questão científica. Ou é provado por A mais B ou está fora da doutrina. Então, por isso que a doutrina espírita é realmente uma questão filosófica, de ciência e filosofia. Né? A gente traz, né? Tanto é que ela não impõe que o outro participe de um culto, de uma missa, de algo que seja de outra religião. Sim. Ela não tem essa... das outras Sim, religiões, ele diz que toda religião que te leva ao bem, ela é digna de ser praticada. Até Chico Xavier diziam, né, que certa vez ele foi indagado por uma mulher que disse para ele que estava pensando seriamente em deixar o catolicismo para ser espírita. Aí que ele respondeu para ela: minha filha, fico muito satisfeito de você querer vir participar junto com nós. Mas se for para você ser um mau espírita, continue sendo um bom católico. Que lição. Né? Ele disse assim que preferia ela lá sendo uma boa católica do que ser uma mau espírita, né? Dar mau exemplo, talvez, nessas questões. Nossa, interessante. Mas isso, então, né? assim, a nossa questão, ela não é uma questão religiosa, é uma questão realmente, né, de filosofia, é uma filosofia de vida o espiritismo, né? Porque você pode frequentar outras religiões, sendo que as outras religiões é que não permite que o espiritismo as frequente. Mas para o espiritismo não há objeção nenhuma de você frequentar. Participar. Até porque nós não somos religiões, nós não temos concepção dogmática alguma dentro do espiritismo. Que ótimo, que legal, muito interessante. Hoje você acha que se melhorou? Porque eu lembro que no tempo, há 20, 30 anos atrás, a denominação dos evangelhos era crente, né? E era sempre uma coisa, não podia ver televisão, mulher não podia cortar cabelo, umas coisas muito antiquadas. Houve uma evolução, né? Hoje Com parece certeza. que tudo está mais aberto, né?
A própria religião pede isso, né? A evolução do ser humano pede isso. As religiões precisam evoluir. Até porque se Deus é infinito, a gente não pode continuar nessa parado, né? Se a gente crê que Deus é soberanamente bom, justo, Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele é poderoso, então a gente tem que alçar o infinito também. Se a gente estaca em determinada questão e por ali para e quer ela como verdade, porque a gente está negando a onipotência de Deus. Na minha concepção, sim. Verdade. Porque se Deus é um ser tão ilimitado, né, tão todo-poderoso, né, ali, e se a gente se estaca, então onde a gente vai alcançar esse Deus? Não querendo ser Deus, mas alcançá-lo em plenitude. É verdade. Né? A sociedade, as civilizações evoluem, né? Elas mudam, né? Então, quer dizer, não tem como... Justifica, né? Não justifica você estagnar no tempo, não. Porque tem um grupo de ciência religiosa dos Estados Unidos que eles não usam eletricidade, não usam de carroça, de cavalo. Mas aí vocês vão concordar comigo. Se Deus deu a inteligência ao ser humano, se Deus quer a nossa evolução enquanto espíritos para a gente alcançar a plenitude, para que nós vamos ficar estagnados diante de certas situações? Aí a gente está negando o poder de compreender, de aprender, de entender. Né? Sincretismo. Você acha que passatempo tem muito sincretismo religioso? Ainda assim. Mas já tem porque eu vejo avançado. Que, assim, aqui tem terreiros, não tem? Com as religiões... Temos. Pessoas que frequentam, né? Acho que assim, tem mesmo dentro do... Sincretismo com as religiões de matriz africana. Não, normal, tem, todo lugar tem. Com certeza, e também são muito bem-vindas, né? Desde que leve alguém a fazer o bem, leve alguém a evoluir, né? Que são muito bem-vindos em nosso meio nesse sentido. Esse também o viés da caridade, da ajuda. Isso aí está presente em todas as religiões. Em algumas com mais, com outras com menos. Com certeza. Não, muito interessante. Em pouco tempo de entrevista nós já aprendemos várias coisas aqui que a gente não sabia. Estevam, nós estamos evoluindo, Estevam. Estamos evoluindo, graças a Deus. Graças a Deus. Área social, Marcelo, eu sei que você já se dedicou muito, né? Além da São Vicente de Paulo. Você se tornou presidente do asilo, né? Sim. Conta pra gente como funciona isso. Você já explicou que a São Vicente tem uma ligação grande, né? Eu entrei, né? Quando eu me tornei chamado de confrades e consórcios dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. E quando eu me tornei confrade e consórcio, eu estava com confrade, eu estava com 14 anos. E aos 21 eu já estava presidente do Conselho Particular Nossa Senhora da Glória. E depois disso precisava, nessa questão mesmo de legislação, precisava passar por algumas mudanças lá, o asilo precisava reformular estatutos, reformular outras coisas, e estava precisando ali de, vamos dizer, de sangue novo ali para isso. E aí a gente resolveu, eu com uma equipe excelente, que não fiz nada sozinho, fiz com a ajuda de muita gente, e graças a Deus nunca me fecharam as portas, foi muita gente mesmo Você plantou muito mudança. Que ajudou, sim. E aí nós começamos, né, principalmente a partir de estatutos, de registrar, porque o asilo até os 25 anos dele, ele nunca foi registrado em passatempo. Ele existia, mas não tinha estatuto, não tinha nada. Ele era, assim, vamos dizer, algo clandestino. Né? Ele era dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, do qual ele não existia nada, nenhum documento, ele não tinha CNPJ, ele era regido no CNPJ da própria Sociedade São Vicente de Paulo. Então, o asilo, assim, como personalidade jurídica, ele não existia, né? Era tudo na informalidade, né? Sim, vão levando. Do jeitinho, não levar, não precisa disso, não. Então, mas depois aí as coisas começou uma certa pressão né? da própria Sociedade São Vicente de Paulo nesse sentido, porque tinha havido mudanças nessas regras nacional do Brasil na ocasião, e na qual pedia que esses CNPJs fossem criados desmembrados da sociedade com o nome da instituição, até porque estava causando muitos problemas à sociedade. Personalidade jurídica, né? Sim, burocracias da lei, né?
Tem que ter. E aí nós conseguimos, aí nós partimos desse pressuposto Você que fez essas mudanças? Fomos nós Você lá e enquanto sua equipe. diretoria. Sim. Aí nós fomos fazendo as mudanças. E você foi presidente por quanto tempo? Eu fiquei lá 10 anos. 10 anos. Foi. Bom tempo. Foram dois mandatos, meio mandato de tesoureiro, finalzinho do mandato que estava terminando, que os tesoureiros tinham saído. Eu fiquei 2 anos de tesoureiro e os outros 2 consecutivos eu fui presidente. Eu peguei de presidente. Aí quando chegou em 2017, eu pedi que iria me afastar porque realmente já estava cansado. Porque é um trabalho que demanda, vocês aí que estão à frente da CP, sabe o quanto trabalho voluntário é uma coisa que ninguém entende. É sobrecarregado, né? Ninguém percebe, mas a gente sabe 1001 coisinha que o final de semana da gente fica amarrado, que a gente não pode fazer, que a gente, né? Durante esses 10 anos, eu fiquei 10 anos sem desligar meu celular, porque eu não podia, porque se acontecesse alguma coisa dentro do asilo, estava sobre a minha responsabilidade. Então foram 10 anos assim, vivendo 24 horas em função de pensar lá dentro. É difícil. É difícil, pesado. Aí depois a gente começa a perceber, né, que existem outras pessoas também que têm capacidade de assumir, que a gente também precisa descansar, que a gente precisa colocar os projetos da vida da gente também em ordem. E percebi também que o meu papel lá já tinha sido cumprido, né? E até porque também eu acredito que a gente, quando assume, a gente assume com uma garra muito forte, com um desejo muito forte de mudança. E depois as próprias imposições, o desgaste do tempo vai fazendo a gente esmurecer diante daquilo. Então, às vezes, a gente precisa abandonar e deixar nas mãos de outros para que outros tomem aquilo com o mesmo vigor e a coisa ande mais um pouquinho. Que aí a hora que eles cansar, outros vêm e pegam e vai fazendo a coisa andar. É exatamente assim que funciona. Né? A gente tem que deixar, às vezes, um pouquinho as coisas para que as coisas possam andar. Às vezes nem é má vontade da gente, mas é porque é o desgaste mesmo que o tempo vai trazendo a nós, seres humanos. Não é fácil. Então, entendendo isso, eu... Aqui na extinta Rádio Juventude, foram 16 anos, dando murro na ponta de faca. Tinha um monte de faca assim, mas sobrou esse majestoso prédio. E chega num tempo que a gente já não aguenta, né? Sozinho a gente não pode, a gente já não tem aquela motivação mais. Esse prédio agora é da CP, está sob a administração do nosso amigo. Ô, Marcelo, vamos falar um pouquinho da família Criscuolo. Você falou que a ascendência de vocês é italiana, né? Sim. O meu bisavô veio da cidade de Pisciota, no sul da Itália. Ele veio com 15 anos para o Brasil. Ele morou no Rio de Janeiro por algum período e lá ele trabalhava como caixeiro viajante. Ele vem juntamente com o pessoal do Morro do Ferro, lá os Guglielmelli, os Anastasias de Belo Horizonte, os Parrelas, são todos da cidade de Pisciota. São todos conterrâneos nossos, os grecos de Piracema, inclusive toda a descendência dos grecos de Piracema, são meus parentes, porque a matriarca lá, tia Catarina, casada com Antônio Greco, era irmão do meu bisavô. Você fez todo o estudo, você sabia? Eu amo genealogia, né? Eu tenho a minha árvore genealógica, assim, até 1500, 1400. É mesmo? Amo genealogia. Que legal. Amo mesmo, de paixão. E aí, meu primeiro Avi, né, o Francesco Criscuolo, veio para o Brasil, ficou no Rio de Janeiro um tempo, trabalhando como caixeiro viajante, e veio conhecer Minas Gerais através disso. Aí a rota dele era Desterro e Passatempo. Aí ele, depois já cansado dessa vida e já tinha juntado um dinheirinho já desse trabalho, ele vem e faz uma loja em Desterro, morou em Desterro um tempo. Aí depois ele se transfere para Passatempo, casa com a minha bisavó, que era Alice Leite, filha do coronel Carlos Leite. E ele casa com ela, aí teve o meu avô, a minha tia Dalva e minha tia Nélia. As duas tias minhas foram embora, uma foi para Crucilândia e a outra foi para Belo Horizonte. E depois a tia Dalva muda para Belo Horizonte também. E ficou só o vovô, então a nossa família aqui em Passatempo, ela fica delimitada a nós. E depois vieram
depois em 1900, por aí, 1907, chega a tia Catarina com a família que vai para Piracema, que era irmã dele. Vem o tio Jacomino, que morou em Passatempo um tempo, e depois o senhor Vander Andrade o leva para Bambuí. O senhor Vander? Aí ele foi morar lá em Bambuí. Inclusive é casado com vários primos seus lá, o pessoal do Tijapó. Lá em Bambuí, lá. E lá hoje eles estão lá em Bambuí, Doresópolis, esse pessoal. Marcos, meu irmão, ia adorar conversar com você. Ele adora, ele é louco também. Aí eles está assim esparramado. Então a nossa família acaba sendo limitada assim, Belo Horizonte, Bambuí, Piracema. A história ali da troca da fazenda com o hospital, você sabe como foi? O vovô contava que ele era a fazenda do Araújo pertencia à minha tia, irmã da minha bisavó, chamada Eunice Leite, que o povo conhecia por Nhanhá Leite. Eram 2 irmãos solteirões, que era a tia Eunice e o tio Gabriel. E eles eram proprietários da fazenda do Araújo. A fazenda do Araújo foi construída em 1935, junto com a fazenda Primavera, a delegacia de polícia, do mesmo arquiteto. Do mesmo? Olha que legal. A delegacia de polícia, a casa do Sr. Bolivar, a casa do Sr. Américo, né, que é a casa do Bizuca atualmente. Tudo da mesma época. Ali. Sim, tudo da mesma época. E a casa que era do coronel é onde é o hospital, que era chamada Casa Grande, que era um prédio antigo que existia lá, um casarão. Eu conheci. Que rodei muita jabuticaba lá, muita manga jabuticaba. Essa casa pertenceu à minha bisavó, por herança, ficou para ela, que era a Alice. Aí, com a morte da mãe e do pai dela, a tia Eunice, mas o tio Vier, constroem a fazenda do Araújo. E eles, já com o desejo, já tinham fundado a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, mas não existia o hospital, né? O Sr. Gabriel já tinha fundado a Irmandade e eles fazem... Foi fundada pelo Sr. Gabriel? Foi, a Irmandade de Santa Casa foi fundada por ele. E aí ela começa a... eles fazem o testamento do qual deixariam todos os bens à Irmandade para a construção de um hospital. Aí nisso, só que a cláusula do testamento, como era o vovô que administrava todos os bens dela, existia uma cláusula no testamento que o vovô teria direito ao aluguel da fazenda por tempo indeterminado, quanto ele quisesse usufruir. Nesse testamento regia isso. Mesmo que vendesse ou comprasse, a pessoa estaria obrigado a deixar o vovô usufruir pagando o aluguel. E aí foi levado, com o falecimento dela, fizeram um leilão, e diante dessa cláusula não achava ninguém que julgasse lance, porque ia comprar um bem do qual não poderia usufruir, porque enquanto o vovô... Estava onerado com a cláusula testamentária. Uma cláusula testamentária. Aí o vovô deu o lance acima, né, do lance mínimo que precisava, e ninguém queria porque ele tinha o direito. E assim ele compra a fazenda. Ah, que legal. E aí, com a Santa Casa lá em negociação para pagar, né, a compra, ele ofereceu a casa que já existia, que era bem no centro da cidade. O casarão com todo o lote e o restante em dinheiro. Nossa, aí a Santa Casa aceitou na ocasião e construiu o hospital, parece que foi isso. Aí a avenida tomou o nome dela. O nome dela, sim. Leite. Ficou em homenagem a ela. A questão da ligação dos Cuscolo com o cinema. A gente contou aqui que um antepassado seu... Sim, foi o meu bisavô, né? O primeiro cinema passatempo. Primeiro cinema. Você sabe dessa história? Sei, o vovô relatava que hoje, onde é a casa ali da tia Maria do Carmo, né? Do Timirce ali, era o cinema, porque lá também era do meu bisavô. E ele construiu o cinema porque ele já estava apaixonado com o cinema por convivência no Rio de Janeiro. E lá ele já conheceu o cinema lá e resolve montar. E segundo contava que tinha um quarto café ainda, porque meu bisavô era das quitandeiras, tinha que fazer biscoito todo dia. Tinha um café ainda no cinema. Só que o cinema era mudo, né? Não existia. E ele era músico também, ele era um italiano músico. Então ele fez uma pequena orquestra, da qual tocava durante o momento do filme.
Aí Fazia o áudio do vídeo. Ele fazia o áudio do vídeo. E a pergunta que não quer calar, existe qualquer menção, qualquer coisa, foto sobre o cinema? Não existe porque eu acredito que não existe hoje, porque a casa que era dele, ela foi incendiada, a casa pegou fogo, então queimou tudo. Só salvou o meu avô com a minha bisavó e um relógio de parede e umas louças lá antigas que conseguiram tirar na hora do incêndio. Perdeu tudo. Então a história que estava ali, você acabou. A casa foi toda queimada. Olha Hoje, só. onde é a casa da minha avó, não é a casa original que foi do meu bisavô, não, porque ela se queimou através desse incêndio. Então eu acredito que seja dessa época do incêndio. A gente nunca viu nada que fosse da... Não, então só a realidade. Só a realidade. Olha só. Que coisa, né? Interessante demais da conta. Você falou de música, seu antepassado músico. Então o DNA veio em você, né? Veio. Como que foi o Pacelli músico? Como é que você conheceu a música? Eu venho, dessa tradição familiar, porque meu bisavô era músico, ele tocava requinta, na banda, como todo italiano é apaixonado por música, e ele também não era diferente. Aí eu brinco que lá é assim, uma geração aprende música, a outra falha, a outra aprende. Aí meu avô não foi músico. Ele era amante da música, amava banda de música, então era algo assim que ele tinha extraordinária devoção à banda de música. E o pai dele era músico, ele não foi. Dos meus tios, o Marquinho, o Toninho e o Luiz Cláudio foram músicos, meu pai não foi. Meu pai não foi músico. Aí agora, dos primos, tem eu, a Alice, é musicista, toca clarinete, O Túlio também tocou trombone na banda um tempo, sei que ele toca guitarra. Somos nós que temos essa característica musical na família. Então, assim... E eu era, desde pequeno, eu fui muito incentivado pelo meu avô, porque meu avô tinha verdadeira devoção com banda de música. Eu lembro muito sobre ele tinha verdadeira veneração com banda. Então, ele sabia fazer uma flauta de bambu. Ele fazia uma flauta de bambu. Então, toda semana, ele tinha o momento dele fazer a flauta de bambu para a gente que era neto. No sentido de incentivar. E ele pelejava comigo, então, pelejou várias vezes. Inclusive... pediu que eu escolhesse o instrumento, que me dava para me entrar na banda, e eu não quis. A gente, menino, achava que aquilo não tinha importância, que não ia conseguir, que não coisa. Aí não fui. Aí depois em 2000 aí eu participava de coral, com canto coral já na igreja. Você cantava no coral? Cantava no coral da igreja. E na época era qual coral? Santa Cecília. Eu participei do coral Santa Cecília, esse foi de dois, existe. Eu canto as missas do domingo à noite. Então, eu comecei em 2003 no coral Santa Cecília. Quando foi em finalzinho de 2006, o padre José Maria, que na ocasião estava aqui, solicitou que fizesse um coral paroquial para cantar a solenidade, porque os outros corais já tinham as incumbências, que era para pegar aquele grupo dos outros corais e formar um coral maior que cantasse. E assim, juntamente com a Neném, lá da Casa de Cultura, eu e a Neném passou a coordenar o chamado coral paroquial na ocasião. E a gente chamava quem quisesse dos outros corais para participar, então todas as solenidades. Tinha uma festa de São Sebastião, uma Semana Santa, algo que demandasse algo maior, a gente passava a ensaiar junto com esse coral para ter toda essa questão. Que legal. Aí, antes que você explique isso aí, quantos corais tem hoje em Passatempo? Eu não sei te falar assim, muitos? não, são muitos, são. Eu sei que existe Nossa Senhora da Glória, existe Nossa Senhora da Glória tradicional da igreja. Da missa da manhã, né? É o mais antigo, ele está com mais de 50 anos. Mais de 50 anos? Mais de 50 anos. Tem o Santa Cecília da missa da noite, tem o coral São Lázaro no bairro Calafate, tem o coral São Judas no bairro São Judas. Cada bairro tem o seu coral. Regina Celli ainda tem? Tem, o Regina Celli é o nosso. É onde a gente queria chegar, né? Primeira coisa, a pergunta mais importante, quem foi Regina Celli? Aí eu vou, só concluindo o pensamento aqui. Aí, nessa ocasião, a gente começou com o coral paroquial, só que, porém, devido aos outros compromissos, outros coralistas começaram a não dar conta de ficar com os dois compromissos, de ensaiar para o coral que já era e mais o coral paroquial. E foram decaindo. E nisso a gente o coral paroquial resolveu ser independente de qualquer outro
de ser somente quem participasse de outros corais. A gente resolveu criar um coral próprio. E aí nasce qual seria o nome do coral. Por que coral? Como já existia Nossa Senhora da Glória, que era a padroeira, e a gente queria homenagear a padroeira. Aí a gente foi na ladainha e pegou uma invocação em latim, que Regina Coeli significa Rainha dos Céus. Olha, eu achei Eu que era não uma sabia. pessoa. Não. Aí Eu significa Regina Coeli, né? Rainha Regina dos Coeli Céus. significa Rainha dos Céus. Então é o coral Rainha dos Céus. Olha, eu imaginava que era uma pessoa. Não. Eu também. Acho que todo mundo. Essa crença minha, Eu tô uns falando 20 que essa anos ou mais. entrevista aqui está sendo extremamente informativa. Esclarecedora. Esclarecedora. Aí a gente parte em 2017, já começa com o coral Regina Coeli. 2007, aliás. 2007 a gente começa com o coral Regina Coeli. E você hoje é o atual maestro? Sim, eu sempre fui, já tentei me afastar, já tentei entregar a batuta, não tem como, né? Então, eles não deixam, aí se a gente afasta, vai cair em E um declínio. detalhe interessante, ele é um coral que tem pessoas novas, pessoas velhas. Tem de todas as idades. Adolescentes e tudo. A gente aceita começou a ler, sabe? Ler, pode entrar e pode ir até... Mas isso é bom que se mantém para Sim. a passagem. as É gerações. perpetua. E a né? nossa característica, né, é uma característica assim, bem cultural, nesse sentido de preservar realmente a cultura. A gente nasce com esse intuito, né? De buscar... na ocasião, eu estava na banda de música, encontrei os arquivos das missas da época do Barroco, aqui em Passatempo, arquivos de 1880 até 1930, por aí, da época que usava-se as missas cantadas, e na região aqui somente, até então, era só Amor do Ferro que tinha essas missas, né? Essa tradição ainda. E a gente acha os arquivos aqui de Passatempo e a gente começa a usá-los. Né? Até as primeiras missas foram cantadas com o pessoal de Amor do Ferro. A banda nossa ainda não tinha costume, a gente buscava a banda em Amor do Ferro, que já tinha costume de cantar, para cantar juntamente com Regina Coeli, para a gente recuperar essas questão musical. Quanto tempo tem o Regina Coeli? Está com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Que maravilha. Quase No mesmo tempo da Casa de Cultura, da criação da Casa de Cultura. Da rádio. Da rádio. Esse A tempo rádio todo, assim, 16, de muita né? luta. A gente já fez várias apresentações, a gente já apresentou... Fora daqui? A gente já apresentou na entrega da medalha da Inconfidência em Ouro Preto. A gente já apresentou... Não foi na época do Dr. Nenê, não. Ah, tá. Foi numa outra época. Uma outra. Nós já apresentamos na posse do Pimentel no Palácio da Liberdade. Olha. Nós apresentamos no Santuário do Bom Jesus de Congonhas, já apresentamos em Brumadinhos. Então, E o coral é registrado, tem tudo? Não. Não é. A gente tentou registrar uma vez, mas aí já... É muita burocracia, né? Então, aí era mais uma questão que ia me sobrecarregar mais ainda, aí eu falei assim, não, vamos deixar quieto. A parte burocrática tem. Então, assim, a gente preferiu não registrar, mas assim, a gente tem participação. São João del Rei, a gente já cantou missas em São João del Rei, já fez apresentações no Solar da Baronesa. Então, E o coral tem alguma patrocínio, alguma coisa ou não? Cada um? Não, somos nós mesmos. Por exemplo, o uniforme de vocês ganharam ou cada um teve que fazer? A gente já ganhou, alguma vez já doaram o uniforme para nós, outras a gente compra. Então, assim, várias pessoas que às vezes costumam nos ajudar, tá? Mas a maioria é por A maioria coração, sai do nosso bolso. Olha só. Tinha um coral famoso, Petrópolis, os meninos cantores. Meninos cantores de Petrópolis. Que maravilha. Eu já vi ao vivo, vi na televisão. Existe ainda, você sabe? Deve existir, Eu porque acho ele que era muito existe, forte. era né? um projeto forte. Um projeto forte. Eu não tenho visto mais nada dele. Maravilhoso. Eu acredito que tem. Muito bom. Espetacular. E a banda de música, a Lira, você também foi presidente, né? Eu estou presidente, Tá. né? Já é o meu terceiro mandato lá também, já doido pra... E é antiga, Lá né, parceiro? tem o Tem quantos presidente. anos na banda? A Lira Nossa Senhora da Glória, essa atual, com a denominação Lira Nossa Senhora da Glória, o registro dos estatutos dela é de fevereiro de 1954. Então, esse ano ela completou 80 anos. Nossa! Desse,
esse coisa. Mas anteriormente existiam outras corporações, inclusive a Santa Cecília, que foi a mais antiga, que é de 1880, na década de 1880, que era a chamada Santa Cecília. Durou até quando? Ela até 1920 alguma coisa. Aí ela caiu, levantaram outra Santa Cecília também novamente, porque banda de música tinha muita questão política. Era muita questão política. Então, dependendo quem tivesse no comando ela subia ou caía. Aí, às vezes, os músicos brigavam entre si lá e desmanchava a banda expulsava de música. Expulsava um. Outra hora elas desmanchava, virava duas. A política só trouxe bem para a humanidade. Outra hora ela virava duas, outra hora ela ficava sem nenhuma. Então, era uma questão política. Mas você está falando 1800, então passatempo como vila, porque cidade é... Vila. Como vila. Um dos primeiros músicos que eu tenho... A vila aqui deve ter uns 200 anos, então. Tem. Vila. Tem. Um dos primeiros músicos que eu tenho participado, ele chamava João Evangelista da Rosa Pires. Eu acredito que seja o pessoal dos Rosa Pires aqui de Passatempo. Eu acredito que ele seja o primeiro maestro. Depois vem um padre também, que era maestro. Esse, inclusive, a gente ainda tem muita partitura dele. Inclusive, algumas peças ainda são tocadas. Ele até o compositor da famosa marcha Aleluia é ele, Padre Aureliano Santiago. Ele chega em Passatempo em 1907 e morre em Passatempo em 1926. Esse material, parceiro, está preservado, está guardado. Ele foi julgado fora. Jogado fora? Foi, jogado fora. Foi para ser queimado. Eu já vi essa história, Estevam. Eu não sei aonde, né? Ficou fora, alguém foi lá e... Ele estava para ser julgado, eu cheguei e catei ele do lixo, fui, levei, ele está comigo. Deus. Ele é meu agora, eu estou digitalizando ele, devolvendo os arquivos digitais para a banda. Entendi. Porque o arquivo mesmo antigo, eu não vou voltar, porque chega outro doido lá e bota ele no lixo. Você já ouviu essa história antes, Diego? Eu já vi essa história muitas vezes. Né? Então, assim, a gente precisa, para preservar os manuscritos, ele vai ficar comigo. Até que eu resolva achar alguém e vou devolvê-los para a banda. Um tesouro desse, uma preciosidade dessa. Já feito em partitura computadorizada, para a banda ter direito de uso. A consciência cultural é uma coisa absurdamente... Tem que ter uns caras igual você, assim, né, dedicado, um cara ainda bem que a Nenê consciente. Ainda chegou assim, chegou a queimar mais 3 caixas, 3 foram perdidos. E são arquivos assim muito, muito riquíssimos, sabe? Eu tenho lá essas partituras, lá, a maioria são do Sodedé, né? Que são do Sodedé, veio para passar tempo, segundo conta o Sr. Gabriel pede para buscá-lo, né, para ele vir para ser o maestro de Passatempo. Ele veio de Macaia, né? Ele morava no Macaia. Macaia é perto de Lavras. Perto de Lavras. Na beirada da lagoa, ali perto do rio. Espetacular lá, viu? Vai lá passear. E vem para coisa. E o interessante é que a minha família também é do Macaia. A minha avó é nascida do Macaia, a Amanda. Então, assim, a gente... Tem. E aí, nas minhas pesquisas genealógicas, eu vou achando coisas, fui descobrir que a bisavó da minha avó era madrinha do Dé do Sodedé. Então, assim, existe uma questão muito grande. Então, a gente vem trazendo, guardando, às vezes, essas memórias, que às vezes é muito mais memórias afetivas do que... Inclusive, o coreto aqui é homenagem ao Sr. Guilherme. Sodedé, Sodedé. Esse ano até eu tive aula de música com ele, mas eu sou muito burro. Então... Até esse ano a gente pretende comemorar os 80 anos da banda e fazer uma homenagem para os maestros da Lira Nossa Senhora da Glória. Né? Porque o Sodedé foi o que mais ficou mais tempo. Né? Ele vem em 1926, com a morte do Padre Aureliano, ele é trazido para passar tempo já, e ficou aí parece até falecer. Né? Com uma saída que ele deu, uma época que ele mudou para São Tiago, mas depois retorna. E ele morreu aqui? Eu não sei te informar se ele morreu passar tempo. Será que está enterrado aqui? Não sei. Eu lembro dele aposentado. Afastou das atividades, porque era muito doente, muito idoso. Aí, assim, nesses intervalos, quem assumiu a banda, eu sei que foi o Sr. Mundinho. Teve um tal de Sr. Chiquinho Gurgel, que também chegou a ser maestro já em 1950 e poucos. Teve um outro maestro, um outro ferro que morou aqui. O Sr. Moisés. Moisés com ele também foi. Teve o Sr. Aquiles, né, que veio de São João del Rei,
foi maestro aqui. O Moisés Depois foi teve meu o professor de Nichinho, música. teve o Lineu e atualmente nós estamos, o Gabriel que está sendo maestro. 80 anos, é muita história. Até nós estamos aí caçando músicos que queiram retornar, eu vi aquele projeto lá, muito interessante. quem queira voltar, né, que já foi músico, queira voltar, ter mais umas aulinhas, quem nunca foi, que às vezes tem esse desejo, porque instrumento a gente tem demais, a gente conseguiu o recurso, a gente tem instrumento lá para fazer 3 bandas de música, para poder emprestar para quem quiser realmente aprender e participar com a gente. Então está faltando mesmo gente para... Você me falou, eu me lembrei. Eu fui a Lima Duarte com o Dr. Bergson, a promotora, nos convidou para ir lá. Chegou lá o pai dele e falou assim, ó, vocês estão aqui, nós temos um baile, um convite lá em Andrelândia. E vai vir uma orquestra do Rio de Janeiro. Orquestra de... É banda de música que eles tinham, com os músicos, tocavam para sobreviver. Estevam, você precisa de ver que show. Assim, nos 30 componentes, mais ou menos, e tinha um jogo de luz. Na hora que o instrumento tocava, o pessoal que focava e levantava, tocava. Não, lá em Andrelândia, eu nunca vi um baile, uma orquestra tão maravilhosa igual essa. A cultura deles é de banda de música. Os encontros de bandas que foram feitos aqui foram maravilhosos também. Né? É muito difícil de fazer, né? Então, o difícil hoje em dia não é tanto você preparar, é as bandas conseguirem que as prefeituras deem carro para elas poderem ir ao evento, entendeu? Então, igual, o ano passado nós fizemos encontro, foram convidadas 25 bandas. Nós tivemos 9. Então, de 25 convites, 9 conseguiram. Os demais mandaram, assim, quase na véspera, vamos ter que cancelar, porque não vai, porque não consegue transporte. Né? Essa questão cultural nossa, o Brasil é muito... Mas parece que agora foi adquirido um ônibus para cultura e transporte. Parece que tem um ônibus. Aqui em Passatempo. Parece que eu vi alguma coisa a respeito disso. Exatamente, para atender esse pessoal. Congado, futebol, música. Né? O problema é conciliar, porque é muita demanda para uns... Mas programando, né? Dá para atender. Agendando, dá para atender. Com certeza. Até que no futuro comprar mais um. E Passatempo é muito rica no esporte e na cultura. Eu ia falar isso. Né? Passatempo tem uma característica musical assim, riquíssima. Né? A gente foi... antigamente não falava encontros de música, né? Falava campeonatos musicais. Então cada maestro fazia com que sua banda apresentasse, porque valia até premiação. Olha. Então Passatempo foi premiado várias vezes com o Sodedé, ele criava dobrados assim para serem apresentados. Só de Sodedé, no arquivo que está comigo, eu tenho 90 dobrados dele, exclusivamente para Sodedé. Então assim, algo assim, só de Passatempo. Iriam pro lixo. Meu Deus. Essas partituras, isso tudo, você conseguiu salvar? Estão todas perfeitas? Estão todas perfeitas, estão. Que bom. São aquelas que tem cópias na Casa de Cultura lá? São. Né? O meu tio Marinho, que ele morou aqui, mudou para Brumadinho, parece que também ele foi músico foi maestro da banda, tio Marinho. Entendeu? Ele, inclusive, era compositor. Ele estava muito doente lá em Brumadinho. Tem até um dobrado dele. Ele é filho do Brumana? Não, parece que ele é filho do Sodedé. Não. Marinho. É Marinho. Tá? Casado com a minha tia. Ele é filho do Sodedé. Tem um dobrado dele lá. Ele era um músico sem instrumento. Qualquer instrumento que você põe na mão dele, tocava lá. Ele estava muito ruim no leito lá, e os filhos dele, todos eles eram músicos, tocavam. Tocava em banda, tocava em conjunto musical. Ele estava muito ruim, estava sentindo que a morte se aproximava. Ele compôs uma música, chamou o mais velho, falou: se na hora que eu estiver descendo, no túmulo você toca essa música. Olha, fez a própria. Eles ensaiaram, entendeu? Eu, na hora que contar no cemitério, eu arrepiei, cara. Eles vêm, né? Você vê como é que o cara é artista, cara, como é que o cara vive. Eles vêm de uma linhagem vive a de música, uma músicos linhagem, muito... Lá, né, era o Soilídio, né, que era irmão dele, que era maestro em Morro do Ferro, e o Sodedé aqui. Então, assim, diz que o Sodedé era uma pessoa assim, se você chegasse para ele e subiasse uma música assim, que ele pegava desdobrava aquilo, fazia o papel assim, escrevia a música só com o assobiado seu. Meu Deus, que coisa. Que genialidade, né? Nossa, que coisa. Ô, Catiela, a gente deu sorte de essas partituras terem caído na sua mão, porque um cara que tem sensibilidade é músico.
Um cara culto, consciente, inteligente, que se perdeu assim. História, coisa né? importantíssima, gente. Eu falo que assim, a importância histórica da Neném para a cidade de Passatempo... Livro, biblioteca. O ginásio tinha uma biblioteca na época. 4.500 peças, mais ou menos, no museu. Imagina o que a Neném fez. Livros raros. Se não fosse a Neném, isso não existiria mais. E para outros é catando lixo, né? Catando lixo. Ela foi muito marginalizada, né? Coisa dizendo que ela catava lixo, não estava lixo. Ela teve que assistir, coitada, cartas de ocorrência serem queimadas lá na cultura. Coisa assim, que ela fala, o olho dela enche d'água. Mas ela viu isso acontecer. Mas parabéns por você ter feito isso, parabéns por ter guardado. Você está certíssimo de querer manter com você, porque eu falo que não adianta você levar para uma instituição, porque as instituições, as pessoas vão mudando. E a mente, a mentalidade... eu estou devolvendo, mas agora valor, né? digitalizados, né? Sim. Porque aí se perder lá, ainda tem... Tá gravado. Muito bem, você faz muito bem. Eletronicamente. Aos pouquinhos está eu e o Gabriel, nós estamos digitalizando, a gente vai, cada dia a gente pega um pacote e vai... transcrevendo elas já em programas, né, de computador, hoje em dia já existe, a gente já deixa elas prontinhas, imprime e leva para a banda. Eu sonho que o museu, que a Casa de Cultura nunca acabe, e que as coisas lá se permaneçam, porque assim, eu também bato o pé, já me pediram que voltasse com coisas para instituições devidas, eu falei, não, instituições públicas não são lugar para ficar essas coisas. É porque nem todo mundo tem essa mentalidade de conservação, né? Tem não. Muda a direção, muda a administração, muda a filosofia, né? Não, isso aqui é lixo, não presta, joga fora. E é impressionante espaço. Como que as pessoas não têm a noção de... Eu vejo na Neném, gente, ela tem uma visão, um olhar para essas coisas, que a maioria não tem, né? Igual eu, por exemplo, com a lira, eu tenho essa parte musical porque foi salva. Que eu consegui salvar, mas porém a história da lira em si, atas, essas coisas, foram tudo queimadas. As 3 caixas que você não essas foram queimadas. Não tem. A ata mais nova, mais antiga, aliás, que eu tenho da lira lá, ela começa em 1990. Então só tem a história da lira. E eu achei agora o registro dos estatutos tá amarelinho, mas ele é o antigo. A banda foi fundada, o primeiro presidente foi o Sr. Crispim. Acho que ele ficou presidente até falecer. Nunca deixou seu tio. Meu tio. O meu bisavô, né, o coronel Juscelino Gomes, eu tenho uma foto antiga dele, com a banda assim, atravessando assim, sobre o horizonte. Uma foto muito legal dele atravessando assim, e a banda atrás. Parece que ele gostava muito. Diz que tinha uma coisa, né, que no aniversário dele, a banda de música ia até nos bangués para tocar para ele, né? Porque ele era o diretor naquela época não falava presidente, falava diretor. O meu bisavô de criação, pai de São Paulinho. Pai de criação de São Paulinho, também pai de Sr. Crispim. Aí que o Sr. Crispim ficou a vida inteira, né, de presidente. Aí depois que a partir dele, com a morte dele, que começa a se... foi vitalício. Ele foi vitalício. Que legal. Não, gente, é muita história. Passatempo é uma riqueza cultural e graças a Deus que tem pessoas igual você, porque essa oralidade que você está passando aqui pra gente, isso está morrendo. Eu vejo que muita coisa importante aqui, tem as cartas lá do seu Gabriel, que você deu uma olhada e tudo. Ali tem tanta oralidade, tanta coisa importante. Cada detalhe, né, que a gente consegue perceber o período até histórico dentro daquilo. Né? A gente consegue perceber que no período histórico. A gente tem muito que guardar isso, porque é nossa história. Eu até conversava, nós tivemos uma reunião aí na Secretaria de Cultura, até você estava presente aquele dia, né, da reunião, eu estava conversando com os maestros, um maestro de Bom Sucesso e o presidente da Lira de Morro do Ferro. Aí a gente conversando, falei assim, as pessoas não imaginam o que tem dessa questão de geracional presente num contexto musical, de arquivo de banda de música. Você consegue perceber assim, aí a gente ainda falando, porque no começo do século você percebe que era assim, era valsa, as músicas do período eram valsas. A banda de música só se tocava valsas. Aí depois vem em 1932, entra no período Vargas, ali da era militar, aí já dobrado. Aí já começa só os dobrados, aí já era um período que foi só dobrado. Aí termina, chega em 1960, começa a lançar os boleros. Aí você começa a perceber que já tinha as escritas de boleros, você começa a ver assim que
o que a música, a cultura musical, né, produzia e a interferência dela na sociedade. Ali, muito bacana, quando analisado esse contexto, né? A sede hoje da banda, ela comporta tudo que precisa ou não, para vocês ensaiarem? Comporta, mas ela é assim, ela é uma construção de que precisa de reforma, tá? Tem questão mesmo da acústica dela, é muito ruim, mas a gente tem corrido atrás disso, né? Ela precisa de algumas coisas. Mas graças a Deus tem servido, sabe? Você lembra da banda de fuzileiros navais que veio aqui? Lembro. As duas vezes? Lembro. Quem não lembra? O Ricardo é que trouxe, através dele. Muito bonito. Maravilhoso. Ele é muito amigo do Almirante lá, na comandante da Marinha. Eu falo assim que a gente, né, se os jovens eles estão querendo vir de novo. dedicassem, se os jovens quisessem, porque a gente teve, na época, seu irmão até tocava na banda, né? Na época, 1990, a gente teve uma banda imensa aqui, né? Inclusive, ele foi presidente da banda, né? O seu irmão. Foi, eu vi lá na ata, vi. Ele chegou a ser presidente da banda. E fala assim, quem dera, né? Se a gente conseguisse fazer uma banda hoje de 60, 70 jovens. Instrumento a gente precisa que eles queiram realmente aprender e se dedicar a isso. Sem falar que é uma profissão, né? Não tem. Porque música realmente, o que a pessoa tem que querer e se comprometer. Porque música é disciplina. E talento também. Um pouquinho de talento, você não vai, não. Se você não tiver disciplina na música, só o querer não resolve, não. Você não vai ser bom músico, não. Eu estou falando, além de ser... Tem que ter paciência, porque às vezes seu tempo dedicação. Mas, né? A música ela é uma alfabetização, né? É ali você aprender o alfabeto, depois você juntar a sílaba, depois você começar em pequenas palavras que são os compassos, depois parágrafo por parágrafo. Uma pergunta pro maestro, né? Qualquer um consegue tocar ou isso tem que ter o dom? Existe o dom para se tornar músico? Ou eu acredito que qualquer pessoa possa aprender, sim. Por exemplo, agora, se vai ser um bom músico, vai depender da habilidade, do talento. Por exemplo, se eu tivesse o sonho de me tornar um violinista, com perseverança eu conseguiria? Conseguiria. Com certeza. Não sei se você sairia tão bem, qual seria o seu prazo para aprender aquilo. Mas eu acredito que todas as pessoas têm essa capacidade de aprender, se dedicar. Essa campanha que vocês estão fazendo aí para trazer coisa nas escolas? A gente tem pedido aos professores de artes, né, para divulgar essa questão, e da comunidade também a gente tem solicitado. Né? A gente está lá, tem instrumento. Será que com uma premiação, uma coisa assim, não conseguiria engariar pessoas? Incentivar, né? Incentivar. Mas eu acho que essa questão, a gente volta lá na questão. Tem que querer e ter disciplina. Não adianta só você comprar ele com... Hoje, por exemplo, a banda tem quantos músicos? Hoje nós estamos 22. 22 músicos. Tem mulheres também. A adesão feminina é grande ou não? Mulheres entram na banda só em 1993, que foi permitido mulheres, né? Banda de música, não. Banda de música era uma coisa excepcionalmente masculina. Meu Deus. Não poderia ser mulheres, não poderiam. Por falar em talento, vocês assistiram o filme Amadeus? Você assistiu? Não. Você assistiu? Não, do Mozart. Mozart. Amadeus Mozart. As mulheres eram na música, elas ficavam com a parte de piano, com violino. Eles achavam, né, que instrumento musical de sopro não era aquela coisa feminina. E hoje tem quantos mais, a porcentagem mais ou menos? Mulheres? 10%, 20%? Não, tem mais. Tem mais? Tem. Que bom. Deve estar uns 40%. Bom. Tem boa adesão. Que bom saber. Só que assim, tem instrumentos que a gente acha que é pesado para mulheres, porque requer muita força de sopro, né? Pesado. Mas se elas tiverem capacidade, não há problema nenhum. Mulheres sempre na banda tende a ir para o saxofone ou clarinete, que é algo mais leve. Mais delicado, mais delicado. Violoncelo tem alguém? Não, nós não temos violoncelo. Não tem? Não. Aqui parece ser difícil pra caramba. É aquele instrumento mais de orquestra. De orquestra mesmo. Tem que estar sentado. Muito bonito, muito interessante, né? É fantástica a história, né? A gente tem que pensar uma forma de levar isso para frente, continuar, fazer os jovens aderir para a continuidade da banda, né? Fatalmente vai chegar um momento. Porque é algo assim, não traz
retorno financeiro não traz, porque a gente não tem nessa condição. Pagar os Músico, carreira de músico é só no exército, na marinha, aí Polícia essas daí Militar. vale a pena. Mas também é assim, todo dia 8 horas de aula, de treino ali, que acirrado, né? Então, nós não temos essa questão. Então, assim, tem que ser algo que goste mesmo. Você vai porque você gosta. E música exige isso. Ela te rouba seu tempo, ela às vezes te rouba seu final de semana, porque você tem que ter aquele compromisso naquela apresentação. Então, é algo assim que eu acho que talvez não prenda isso, né? A banda Fuzileiros Navais conhece o mundo todo. Tá sempre discussão. Mas como ele falou, é outro nível Pera. aí, né? Realmente. Aí é uma carreira, é uma profissão. É a carreira, é uma profissão, né? É. Agora, hoje tem facilidade do Netflix, você pode comprar o CD e tal. Uma dica. Amadeus, viu, gente? Filme. Olha, Vou assistir. compra, assiste. Aí você vai ver o que é talento. O que é inveja. Tem um italiano lá, o Salieri, é inimigo do Mozart. Não, eu não vou contar o filme, não. Não dá spoiler, Assista. Não dá spoiler, não. Mas compra, dá um jeito, assista. É um filme que vale a pena você assistir. Ô, Marcelo, como bom italiano, você também é ligado à culinária, né? Gosto muito. Qual que é o seu prato favorito, predileto? Massas. Massa, macarrão. É italiano mesmo. E é massa puxou feita mesmo. em casa, não é massa comprada, não. É. Lá em Nhoque. casa a gente Sabe fazer nhoque? sabe fazer nhoque, a gente faz a massa fresca lá em casa, pizza, lasanha, Eita. macarrão, tudo é de massa fresca. Macarrão Faz ali na hora. faz na hora. Macarrão lá, assim, esse macarrão comprado é eventualidade lá em casa. A gente dá mesmo? preferência à massa fresca. A massa fresca. Gosto muito. Gosto muito de fazer E pizza. você correu atrás para aprender e tudo? Fez algum curso ou não? Não, eu sou... Autodidata. Não é que eu sou autodidata. Os meus dois lados são italianos. A família da minha mãe também é descendente de italianos, né? DNA. A minha bisavó, a Marieta, o sobrenome dela é Migliorini. Então, ela é filha de italiano. Então, Então, os dois assim, lados. aí a gente vai pegando esse gosto da culinária, assim, de família. Você já tem a coisas dupla que não- cidadania? Ainda não. Corre atrás, meu filho. A minha questão está agarrada porque o meu bisavô entrou clandestino no Brasil. E a época que ele sai da cidade dele, a cidade dele não era um distrito. Então todos os registros estão em outra cidade. Na cidade que era, não tem registro dele. Aí tem que descobrir onde é que tá. Tem que descobrir onde está lá o registro. E outra questão também, o nome da minha tataravó, a mãe dele, meu avô foi registrado como neto de Úrsula Martuccelli. No registro dos irmãos dele, na Itália, está Úrsula Cimparosa. Porque parece que ela foi criada por um Martuccelli. E eles chegaram aqui e registraram ela no cartório, eles soltavam o nome de... Essa dupla cidadania tem que fazer todo um registro histórico? Tem. Para se conseguir? Tem. Tem que cumprir alguns Você tem que pegar, requisitos você lá. pega o do seu e vai pegando de todo mundo até você chegar na Itália. Quem está lá? Aí, se você levantar tudo isso, você consegue. Levantou, você faz. Aí esse é europeu. Você pode rodar na Europa todinho. Tem fronteira. Que legal, interessante. A Vilma tá pelejando. Nossa ascendência é espanhola. Espanhola? Lara é. Ela tá vendo se consegue. É né? bem burocrático. Vale Não, a pena, É né? muito Mas, burocrático. a minha... nós Tem já escritório de advocacia especializado nisso. Eles cobram barato, 20, 25 mil, 30 mil reais. Micharia. Meu Lá Deus, não. para poder fazer. Interessante. Roubar sua água. Pode pegar. Ô, Tatiana, muito interessante, muito legal essa vivência assim. A gente sempre soube que você era ligado à cultura, mas eu não imaginava que fosse tanto. Eu até me surpreendo. Obrigado. Nessa Já intensidade. deveria- né? até peco por não A saber. história. Não é só agora, é história também. História. Eu gosto muito. Temos Tanto da área fatos cultural, aqui fantásticos. da área histórica, genealogia. Eu sou vidrado em genealogia. Eu até pretendo escrever um livro sobre genealogia passatempense. Ah, é? Você não vai convidar ele. Famílias? Você não vai convidar ele para integrar a Casa de Cultura, Ele já foi não? convidado várias vezes. Mas por quê? Por Eu que já que ele até não foi? participei uma época, né? Mas por que você não. Vamos para lá, nós precisamos de gente O com você. problema só. é tempo. Não, mas realmente tem uma agenda reunião fechada. é uma vez ou outra, no Vou me mês, é uma. esforçar. Aí você As fica vendo. portas estão abertas. Se você quiser ir lá, Obrigado. Porque eu acho que todos assim que Igual você, pensam na pessoa cultura, igual você tem- passatempo, é. que gosta da cultura, nós temos que unir forças. tem Com que unir, certeza. porque é igual eu tô falando, tanta coisa foi destruída. Uma tristeza que eu tenho de Às passatempo vezes tem essa tanta cidade dificuldade. já teve, né? É. Tanta coisa aqui que acabou, que não prosperou.
Então, assim, eu passo das tripas coração para cá de Cultura Prosperar porque eu não consigo aceitar de acabar. Eu estou falando, não pode deixar acabar. Não podemos deixar, não. Tem que ficar só com a gente, mas tem que ser... a gente pelo menos tem que deixar em mão de quem a gente sabe que vai ter continuidade. Essa é a questão. A nossa preocupação é muito difícil o final do ano passado, que nós tivemos, né, com a saída do Lineu lá, com toda a questão. Eu ainda disse para eles, falei, eu não tenho intuito de continuar, né? Teve eleição esse ano, não tenho intuito de continuar, mas eu também não quero deixar na mão de quem vai deixá-la acabar. Eu conheço essa né? história. A gente precisa, eu quero alguém que se comprometa. Aí na hora que a gente pergunta, vai comprometer? Aí sai 1001, não, porque eu não posso, aí eu sei de novo. Aí a gente, às vezes, nem quer, mas acaba assumindo em nome. Infelizmente, aqui no Passatempo tem muito disso. As pessoas acham que a gente está perpetuando em algum local porque você quer. Mas muitas vezes é por isso, exatamente isso que você falou. Você precisa deixar um legado para alguém que vai continuar com o seu legado. Com certeza. Senão, você passa aquilo ali e a coisa acaba, né? E ninguém quer, né, perder o tempo que dedicou. Se a gente vê, né, a gente entrega na mão, às vezes a gente vê um projeto indo por água abaixo, acabando, a gente fica triste naquele sentido, né? Fala assim, não, eu dediquei tanto meu tempo, agora vai acabar. Então a gente às vezes não quer nesse sentido, né? Eu te parabenizo muito, né, ouvir você falando assim, a gente sente o prazer que você tem e na cultura, na história e tudo. E são pessoas assim que a gente precisa, que Passatempo precisa. Porque a nossa história é muito rica. A história dos Andrade, você fala que é uma coisa fantástica. A gente tem muito pouca dimensão da história passatempense. Eu, como pesquisador e curioso de história passatempense, a gente tem noção assim, muito da criação da vila em diante, mas se vocês souberem da história anterior o que era riquíssimo passatempo, até mesmo na questão da conjuração mineira ali, os inventários de qual passatempo está rolado, teve Terra dos Rios dos Bois que estão no meio dessa conjuração mineira. E assim... Nós estamos muito próximos a Mariana do Preto, sim, né, nós estamos assim, e a família dos conjurados tinham terras aqui, Passatempo foi terras que foram assim para conjuração mineira, assim, são cada detalhes assim que a gente consegue perceber nessas coisas que às vezes a gente não tem dimensão da nossa história, que às vezes fica perdido. Estrada Real, né? Sim. Fez parte da Estrada Real. Nós já pertencemos à comarca de Mariana. Já pertencemos? Sabia? Mariana. Comarca de Mariana. Onde é que está Mariana? Quer dizer, não está muito longe, está aqui perto. O primeiro bispado nosso foi Mariana, né? Depois a matriz em Mariana, depois a matriz transfere para Tiradentes, né? Nossa igreja matriz. Agora, onde também está Tiradentes, para a gente falar assim, a igreja matriz é ali. Vai um padre lá na capela do Passatempo para atender. Então é muito... Só Semana Santa. Uma vez no ano, né? Fazia batizado, casamento, tudo que tivesse para fazer. Uma vez só e uma embora. Vez só. Que coisa. Batielli, é muito interessante, assim, fico impressionado, te parabenizo mais uma vez, que eu acho assim, muito legal você guardar isso aí, porque você hoje é um arquivo vivo dessas histórias, dessas coisas, né? O fato de você ter salvo essas partituras, parabéns, uma atitude muito bonita. Mais um motivo de se integrar à ACP. A gente tenta salvar também as coisas, assim, e isso é muito difícil. É muito difícil, eu reclamo muito, que eu falo assim, a gente, quando tem consciência cultural, você acha que todo mundo tem que ter. E não é assim que funciona. Né? Principalmente administrações, as pessoas não se preocupam muito com isso, com a história de Passatempo. É a velha frase já pronta que quem gosta de coisa velha é museu, mas a gente é um museu, por isso que a gente gosta mesmo. Então a gente quer guardar essas histórias. E a gente também precisa, né, conhecer a história da gente, deixar para que outros também conheçam, né? Eu falo assim, a Nenê, ela tem todo mundo confunde cultura com escolaridade. É totalmente diferente, não existe nenhuma. Tem nada a ver. Nada a ver. Ligação. A Nenê é uma das pessoas que tem a maior cultura que eu já vi na minha vida. Ela veio aqui, ela fez uma explanação tão... Não é aquela cultura acadêmica, não, é a cultura assim, natural, exatamente, que é sobrevivência e tal. A gente conversa com a Nenê, e na questão espiritual talvez seja, parece que ela foi uma lady de outra época, assim, uma pessoa com conhecimento, uma cultura, uma coisa fantástica. Eu sou suspeito para falar, mas eu puxo o saco da Nenê mesmo. Eu falo que a Nenê
assim, o expoente cultural de Passatempo. Mas não tem quem não reconheça isso, não. Um beijo, né? Se você estiver assistindo a gente aí, muito obrigado. Patiello, quero te agradecer muito por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito enriquecedora, né? Muito boa. Fico feliz. Com muita informação. Muita informação. Passou muita coisa que eu não sabia. Para mim foi novidade. Eu saio dessa entrevista aqui com o meu conhecimento aumentado. E é muito bom. Nós evoluímos. Dividir conhecimento. Com certeza. Né? É uma coisa maravilhosa. Eu gosto demais. Te agradeço muito por ter se disponibilizado, vindo aqui, dado essa entrevista, né? A gente espera, numa próxima oportunidade, voltar aqui e falar mais, vamos contar mais, Deus falar quiser. mais. A intenção nossa é continuar com o podcast, mais para frente, fazer essa outras entrevistas. Primeira temporada são 10 entrevistas. E depois, a gente, se tudo der certo, a gente vai continuar e vai abrir para a população em geral de Passatempo, para todas as áreas, para poder falar de tudo, trazer as pessoas aqui. Porque, gente, é impressionante como que a gente não sabe o tanto de conhecimento que algumas pessoas têm. Você só descobre depois que você senta com um bate-papo com eles. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, parceiro. Muito obrigado mesmo. Muito legal a sua entrevista. Eu agradeço muito. Muito agradecido. Tá? Então, gente, estamos chegando assim ao final dessa temporada. Essa é a 9ª entrevista. Né? Tive a honra aqui de entrevistar esse cara fantástico que é o Patiello. E quero agradecer a todos que estão conosco aí até agora, que estão assistindo aí. Divulguem esse vídeo, divulguem essa coisa, ajude a gente a propagar isso aí e continuar fazendo nosso trabalho. A gente quer que esse podcast continue, né, fora do projeto Paulo Gustavo, que ele continue como um projeto da ACP, que ele continue. Quero entrevistar, quero conhecer mais pessoas de Passatempo, pessoas interessantes de Passatempo. São muitas pessoas interessantes. A cidade tem muita coisa para contar e tem muita história para a gente saber, né? Então esse é o nosso 9ª entrevista, tá? Programa ACP Entrevista, podcast Aconchego. Agradeço muito a todos vocês, quero agradecer a todos e até o próximo programa, que vai ser o nosso último programa dessa série. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta aí depois. Agradecer ao Geraldo que está ali na Eu que agradeço. Geraldo no fundo, mais uma vez, obrigado, Geraldo. Doutor Hugo, muito obrigado mais uma vez por estar comigo aí, parceiro. Tamo junto, companheiro. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Programa ACP Entrevista. Até o próximo programa. Um grande abraço para todos. Valeu.